Olá, eu sou o Matheus e estarei apresentando o projeto integrador 4 do curso de Engenharia da Computação do Polo de Limeira, São Paulo. O nosso grupo é formado por Felipe Leone Tamassi, José Assis de Oliveira, Matheus Modesto, Paulo César de Souza Rodrigues, Samuel Ricardo dos Santos e Wellington Fernando Santos Oliveira. O título do nosso projeto é Implementação de Sistemas de Informação do tipo QR Code aplicado à divulgação cultural, social e econômica em Limeira. Bom, a agenda do nosso trabalho é introdução, problemas e objetivos, justificativa, fundamentação teórica, metodologia e resultados. Bom, falando um pouco do nosso trabalho, né? A informação é uma das coisas mais importantes, né, nos dias de hoje, principalmente para a tomada de decisão. Então, ter informação precisa, né, e rápida é extremamente importante, né? E hoje, né, dando um exemplo, um dos problemas que a gente tem é quando você, por exemplo, tem uma placa de ônibus, né, e uma placa num ponto de ônibus ou mesmo um cardápio desatualizado, isso é um problema grande, né, porque a informação não está ali de maneira segura e não está rápida muitas vezes, porque tem um corte no cardápio, um corte na placa, enfim, a informação não está atualizada, está desatualizada. Para tentar solucionar um pouco desse problema, uma das coisas que a gente vê pela literatura é o uso de QR Code, né? Porque o QR Code ele consegue armazenar diversas informações, inclusive informações online, onde você consegue deixar ela atualizada sempre, né? E hoje com o smartphone é extremamente fácil fazer a leitura de um QR Code. Então isso ajuda bastante, né, na divulgação e na acessibilidade da informação, né? Essa ferramenta não é nova, ela nasce lá no século passado, numa montadora, no Japão. Porém, essa tecnologia ela vai ganhar maior uso em outras aplicações, a não ser na linha de trabalho, nos anos 2000, e ainda há bastante espaço, principalmente no setor de turismo, comércio, né? Turismo, comércio e na divulgação e em espaço público, né? Falando um pouquinho dos problemas e objetivos do nosso trabalho, diante disso, o problema é a deficiência na divulgação de informação cultural, turística, né, e a limitação dessa divulgação e também a segurança dessa informação. O objetivo, partindo disso, é facilitar o acesso à informação, né, cultural, turística e de lazer, né, através do QR Code. O objetivo específico da nossa pesquisa é compreender sobre a tecnologia através da literatura científica, buscar na literatura as principais aplicações de tal tecnologia, desenvolver um mecanismo seguro e gratuito de QR Code e realizar um estudo de caso, né, na verdade múltiplos casos, num comércio, no restaurante e no itinerário da linha de ônibus de Limeira. Tanto o comércio, né, o restaurante e o itinerário são das cidades de Limeira. Bom, a justificativa de estar fazendo esse trabalho, primeiro aí pela dificuldade enfrentada dos diversos usuários, né, ao acesso à informação, a facilidade de compilação de dados, né, que o QR Code tem, a possibilidade de inserir vários dados diferentes no QR Code, como também a praticidade do uso, né, dessa tecnologia, porque qualquer smartphone hoje consegue ler um QR Code. Falando um pouco da fundamentação teórica, né, do QR Code. O QR Code é uma ferramenta criada como alternativa ao código de barras tradicional. Ele é uma matriz simbólica que armazena informações tanto no plano horizontal quanto no vertical. As informações disponibilizadas elas podem ser lidas em 360 graus por qualquer dispositivo com câmera e internet, né? O QR Code tem essa figurinha. Ele tem uma norma internacional que regulamenta ele, que é a ISO 88591. Na parte de cima é onde são os itens que padronizam, normalizam, né, padronizam a informação dentro do código. E essa parte de baixo é onde esses itens são os itens que codificam a informação, né, mostram qual é o tipo de código que está sendo armazenado aqui dentro. Se é informação alfanumérica, numérica ou até mesmo kanji, né? Só a título de curiosidade, um QR Code pode armazenar 7.089 caracteres numéricos, 2.953 caracteres alfanuméricos e 1.817 kanji. Falando um pouco da metodologia do trabalho, o código a gente desenvolveu um mecanismo gerador de QR Code, né, devido aí aos
sistemas atuais, né, disponíveis muitas vezes serem pagas e não seguras. Então a gente desenvolveu um sistema para gerar o QR Code. A gente utilizou uma biblioteca, a gente fez toda a implementação em Python e usou a biblioteca PyQR Code para a geração do QR Code e uma biblioteca GTK para fazer uma interface gráfica que interaja melhor com o usuário, né? A gente fez o estudo de caso na empresa Miyama. No caso da Miyama, a gente fez a elaboração de um cardápio interativo, onde a gente fez toda a filmografia, fotografia, criação e edição dos vídeos e também toda a arte gráfica do cardápio. Fizemos a elaboração de um panfleto de divulgação dos horários de ônibus e fizemos também a elaboração de uma embalagem interativa e toda a arte gráfica da embalagem, né, da empresa Toda Bela. E em todos os casos a gente utilizou do software Canva para fazer a arte, tanto da embalagem quanto dos panfletos e do cardápio. Utilizamos o software eMovie para fazer toda a edição dos vídeos, né? E utilizamos uma câmera de última geração para fazer a gravação dos vídeos. Falando um pouco dos resultados, né? Aqui está o software desenvolvido. O usuário tem um campo para ele colocar o URL ou o texto que ele quer gerar o QR Code. Ele tem um botão onde ele flaga se ele quer o QR Code com logo ou não. O botão para ele achar o logo que ele quer, a imagem do logo que ele quer. O botão para ele salvar o caminho, né, o arquivo que vai ser gerado, o QR Code gerado. E o botão de gerar o QR Code. Caso alguém tenha interesse nesse código, basta fazer a leitura desse QR Code que vai ser direcionado direto para o site do GitHub para acesso ao código desenvolvido. Aqui está o cardápio gerado na Miyama. Basicamente, se vocês acessarem, né, esse QR Code, fazer a leitura desse QR Code, você vai ser direcionado a um vídeo onde mostra como cada uma dessas refeições é preparada, né? Em cada refeição tem um QR Code que é a maneira, vai direcionar, em cada QR Code direciona para como esse prato em específico foi elaborado, né? Tá aqui alguns exemplos. No caso do itinerário de ônibus, a gente fez um panfleto onde a gente também deixou um QR Code. Esse QR Code direciona para a página da Soul, que é a empresa que faz transporte público aqui de Limeira, com todas as linhas de ônibus disponíveis. Basta o usuário daí clicar na linha que ele tem interesse e será direcionado a uma outra página com todos os horários e itinerários que o ônibus tem. No caso da Toda Bela a gente fez numa embalagem um produto novo deles, o uso do QR Code, onde um QR Code direciona para um vídeo de apresentação da empresa, e também os QR Codes que levam aos canais de venda da Toda Bela, que é o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. Bom, diante da pandemia, infelizmente a gente não pôde fazer análise do usuário, né, para entender o que o usuário achou do produto e também entender se houve um aumento ou não das vendas, né? Mas quais são os resultados esperados do nosso trabalho. Tanto no caso da Miyama quanto Toda Bela, o aumento na satisfação do cliente e o aumento nas vendas. E no caso do estudo de caso itinerário, o aumento na satisfação dos usuários de transporte público. Gostaria de fazer os agradecimentos, né, a Miyama e Toda Bela pela gentileza de participar da implementação. Muito obrigado.